Nosso segundo passo é pegar as anotações que estão no texto, né? Então eu vou aqui val annotations test get span, ok? Aí eu coloco o início, então é 0 o início, o trecho final de verificação de anotações, então é test length, e aí o tipo de classe que eu quero estar obtendo, né? Classe span, que é annotation, no nosso caso aqui é annotation android.test, tá? Esse eu deixo aqui. E aí, class Java. Então já estamos com as anotações e agora vamos criar aí um spanner de string, né? Deixa eu aqui val spanner de teste, ok? Que é um spanable string. Opa, spanable string, que vai conter aí o nosso texto atualizado, né? Com as formatações necessárias, certo? Feito isso, é loop. Aqui eu vou ter annotation in annotations, certo? E aí, nossa primeira configuração aqui de acesso vai ser dos títulos. A gente vai primeiro pegar os títulos e trabalhar a formatação deles, né, das nossas tags annotations title, depois o link. Mas antes eu tenho uma coisa que eu sempre vou estar utilizando, né? Vou colocar aqui, ó, val test start pos, que é o início, né? É a posição de início do trecho de texto da anotação. Então já vem aqui, ó, test get span start, coloco aqui, ó, annotation, vou estar utilizando com frequência esse valor, então eu já coloco ele dentro de uma propriedade, ok? Aqui é o end, certo? Eu confesso para você que eu fiz essa atualização depois que eu já tinha feito todo o método, né, que estava todo feioso lá, enfim. Aí eu vim corrigindo, tirando algumas coisas que poderia ser abstraída não, né, encapsulado, e acabou que eu cheguei nesse ponto aqui. Então são a posição inicial e final do trecho de anotação no texto completo, e também tem a span, né? Span flag, que é uma coisa que é importante mesmo quando a gente está trabalhando com texto spam, texto que contém spam, dentro de componente que permite atualização, né? Por exemplo, o edit test. No nosso caso, não tem esse tipo de atualização, não tem componente que permite atualização, é um teste view. Mas mesmo assim, quando a gente for trabalhar com o site spam, ele precisa da definição da flag. Então a gente vai trabalhar com uma flag que eu coloquei aleatória, que é exclusivo. Eu falo mais sobre essas flags spanned lá no conteúdo sobre Spanable String, que eu apresentei no início do vídeo, né? Então, vamos continuar aqui. Agora a gente já pode partir para a interpretação do título, né? Trabalhar aí a configuração dele. Nosso primeiro passo é descobrir se a anotação que está em teste é uma anotação de título. Então a gente vem aqui, key equals title. Se a gente vem aqui em Privacy Policy, você vai ter aqui, ó, que a chave é title, depois como valor tem main, ou sub. Beleza? E aí, a gente continua aqui com o código dinâmico. Só um porém, eu ainda não falei sobre o nosso Fragment Privacy Policy Layout, né, que foi criado aqui. Vem aqui, ó, e ele é bem simples, né? É exatamente esse camarada aqui, ó, o Native Screw View e o Test View. Deixa eu copiar aqui, eu vou colar aqui. Aí você deve estar se perguntando, por que você não colocou somente o test view, né, e colocou aqui o screw base vertical no test view? Porque a eficiência do screw fica muito fraca, muito ruim. O screw com um componente de screw, que é o screw view, ou horizontal screw view, ou nesse screw view, ele tem qualidade. Se o cara dá o alt para cima, para baixo, o screw continua até perder força. No caso do test view, que não é um componente de screw, ele dá o alt. Quando ele tira o alt, o screw para. Né? Então ficou muito ruim. Então eu permaneci com o Nested Screw View, o Nested no caso porque ele vem como filho de um outro componente visual. E uma coisa, não esqueça de colocar o buffer type aqui do Spanable, certo?